Olá, boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Já já a gente começa. Boa tarde, Lenice, tudo bem? É uma alegria estar com vocês aqui nesta tarde. Estamos aguardando aí que as pessoas entrem. Boa tarde, Mário. Tudo bom, querido? Alegria minha de estar aqui com vocês. Motivo de felicidade, de orgulho, viu? Estou esperando um pouquinho para que entrem mais pessoas para a gente poder começar, porque já são 16 horas, né? Eu entrei faltando 1 minuto para as 4 da tarde. Tudo bem, Analice? Boa tarde, que bom. Já já a gente começa. Já estamos aqui ao vivo pela página da Associação Espírita O Caminho da Luz de Goiânia. Agora a tecnologia nos aproxima, né? A gente pode falar de qualquer lugar, aonde esteja. Ficou bem mais fácil e todo mundo assistir a palestra dentro de casa, não é isso? Muito bom. A gente já começa já já o nosso bate-papo sobre o tema que iremos trabalhar. Alegria. Já já a gente começa, fazendo só 1 horinha aqui. Boa tarde, Ana Paula, tudo bem? A gente vai começar já a nossa fala. Vou compartilhar também na minha página, né? Associação Espírita O Caminho da Luz de Goiânia. Acabei de curtir. A alegria é minha. A alegria é minha. Vou compartilhar aqui a minha fala na minha página, para a gente poder iniciar, né? Onde é que eu vou compartilhar aqui? Só mais 1 minuto. Bom, meus amigos, a gente vai começar então, né? Não podemos ficar esperando muito, porque daqui a pouco eu tenho outro compromisso, tenho outra palestra para outro estado, e a gente precisa começar. Então eu quero convidar a todos e todas para que a gente possa unir os nossos corações nesse momento, né? Unindo as nossas mentes para que a gente possa fazer a prece. O nosso tema é um tema necessário e urgente para os dias de hoje. Antes de prosseguir, eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem.
Alguém podia me dar um sinal, se estão ouvindo bem, se a imagem está ok? Alguém pode me dar um sinal? Estão me ouvindo bem? Alegria é minha, Mário. Ok, então a gente não pode perder tempo, né? Vamos ao trabalho, vamos unir os nossos corações para que a gente possa fazer a nossa prece, já que mais do que nunca nós precisamos nos abrigar na prece e divulgar a doutrina espírita, conversar a respeito, porque necessitamos de trabalhar a esperança e a mensagem da doutrina espírita no seu capítulo 6, o Cristo Consolador, é sem dúvida alguma um arrimo para esses dias de dificuldade que nós estamos vivendo. Então vamos juntos agora, juntando os nossos corações, deixando de lado as inquietações do dia. Seja bem-vinda, Claudeci, Janete, para a gente poder iniciar a nossa fala, né? Amado Jesus, amigo das nossas vidas, nesse momento em que a humanidade passa pela prova coletiva, onde a nossa fé é testada, onde nós precisamos alimentar as nossas esperanças, temos a certeza, Senhor, que o Teu Evangelho, a Tua mensagem de luz, é o arrimo espiritual para esses dias de tantas incertezas. Sabedores da Tua promessa de que nenhuma das ovelhas que o Pai te confiou se perderia, é que nesta tarde evocamos a Tua presença para nos auxiliar nas reflexões que faremos acerca do Teu Evangelho. Ampara todos aqueles que estiverem conectados conosco nesse instante. Ampara os nossos familiares, os lares de todos que aqui participam dessa palestra virtual, nos fortalecendo e nos dando a Tua doce paz. Sendo assim, te pedimos licença para iniciar as nossas reflexões, rogando para que Tu possas estender a Tua mão amorosa sobre todos nós e nos abençoar hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Bem, meus amigos, a gente vai trabalhar um assunto hoje, né? O tema da nossa fala é o Cristo Consolador, a esperança. Sem dúvida nenhuma, nós atravessamos um momento muito delicado na história planetária, no contexto de todo o planeta, e necessitamos mais do que nunca fortalecer a nossa fé e nos alimentarmos, porque é justamente nesses momentos de intensa tempestade. Obrigado, Mário. É justamente nesses momentos de intensa tempestade que nós precisamos nos aproximar mais da mensagem de Deus. Nós que vínhamos num ritmo de vida que nos absorvia, né, no cotidiano do nosso trabalho, atendendo às demandas tanto do trabalho profissional quanto da família, muitos saíam de casa pela manhã para trabalhar e, apartados da família, chegavam no final do dia cansados e não valorizavam aqueles momentos que poderiam se aproximar desses corações queridos que estão dentro da nossa casa, porque nós precisamos alimentar o nosso coração da presença desses que nós amamos e também, não é, eles se alimentarem do nosso afeto, do nosso carinho e da nossa atenção. É interessante perceber que o planeta girava, né, na sua normalidade, no movimento de rotação, quando de repente alguém puxou o freio de mão do planeta e a Terra, o planeta inteiro, levou um solavanco. Boa tarde, Rose. Dessa forma, nós levamos um tombo. Fomos chamados à dura realidade da vida que é tão fugaz, não é? Que é tão frágil. E agora nós nos vemos, todos nós, de certa forma, ameaçados
por um vírus que alguns classificam como castigo para a humanidade pecadora, mas que a doutrina espírita nos esclarece, nos revela que é mais uma prova coletiva e que cada um de nós vai tirar as consequências individuais do aprendizado que lhe cabe. Então, quando nós nos reunimos para conversarmos acerca desse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, é preciso que a gente possa desarmar o nosso espírito, deixar de lado as inquietações e realmente diminuir a importância que muitas vezes nos damos e, de certa forma, ajoelharmos-nos espiritualmente para a compreensão daquilo que esse momento quer dizer para cada um de nós. Então existem muitas pessoas angustiadas, muitas pessoas aturdidas, muitas pessoas desesperançadas. E é nessa hora em que os nossos joelhos ameaçam dobrar sobre o peso da dor, que surge para nós o Espiritismo, o Evangelho, como aquele Cirineu, aquele personagem do qual todos nós já ouvimos falar, que durante as estações de Jesus, no instante em que ele percorria as estações em direção ao Gólgota, ao Calvário, e que o corpo dele fragilizado derreia, né? E ele dobra os joelhos sob o peso da cruz, surge aquele personagem, o Cirineu, que se aproxima dele, o auxilia a erguer a cruz e carrega por alguns metros a cruz, para que o Cristo pudesse recobrar as suas forças. Mas logo ali à frente, o Cirineu devolve a cruz para Jesus, porque a cruz é do Cristo. Assim estamos nós hoje, caminhando por essa estação de verdadeiro sofrimento, de prova, de dor, de testemunho, e em alguns momentos nós olhamos à nossa volta, se não acontece conosco, a gente observa no grupo da família, de amigos, as pessoas que acabam de fato dobrando os joelhos sobre o peso dessa prova difícil, se amedrontando, ficando aturdidas. E aí, nós recorremos hoje ao Cirineu que alimenta a nossa fé, que é o próprio Cristo, que é o Espiritismo. E lá no seu capítulo 6, no item 1, que trata do jugo leve, o evangelista Mateus registrou o seguinte: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Isso foi registrado por Mateus no capítulo 11, do versículo de 28 a 30. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou brando e suave. Nós sentimos o peso da prova a que somos chamados com muito mais intensidade quando a nossa vida está estruturada apenas naquilo que os nossos olhos veem. Quando nós temos a nossa vida estruturada apenas nas coisas materiais, quando nós alimentamos a nossa felicidade apenas com aquilo que o mundo oferece, com os prazeres que o mundo vende, evidentemente que no instante em que nós temos a incerteza diante dos nossos passos, né, da fragilidade da vida, é evidente que nós nos sentimos perdidos, aturdidos. Porque nós somos espíritos tendo uma experiência humana. E como a vida aqui na Terra é muito boa, né, estar encarnado nesse planeta é muito bom, nós acabamos nos afeiçoando a tudo aquilo que se oferece aqui. Acreditamos até que as pessoas que compartilham conosco a experiência terrena são pessoas das quais nós somos proprietários. Isso acontece muito também no âmbito dos nossos relacionamentos com os nossos filhos. Então nós vamos vivendo de uma forma que nos alienamos completamente do que nós somos em essência. E a nossa essência é uma essência espiritual. Nós somos espíritos. Nós estamos passando por aqui. Boa tarde, Madalena. Nós não viemos para ficar aqui. E é claro que quando uma situação de incerteza se avizinha do nosso caminho,
a gente se amedronta, porque nós somos muito pequenos na fé e muito limitados. Dessa forma, a gente se vê cercado nesse momento por tantas lágrimas, afinal de contas, se você parar para pensar, 50 mil pessoas mortas no Brasil, no nosso país. E isso sem contar as subnotificações. O número é bem maior do que esse. Então, a gente se assusta e se pergunta, e agora? O que vai ser de nós? E quando o planeta sofreu esse solavanco, como se nós estivéssemos todos dentro de um transporte coletivo e caímos ao chão, no momento em que nós nos levantamos, nós fomos procurar um lugar para nos sentar, para seguir viagem. E nós descobrimos, através do isolamento social, que nesse momento nós somos convidados a nos sentar dentro de casa. Veja que interessante. Somos convidados a voltar a nos sentar dentro do lar. Somos convidados a nos sentar novamente dentro da nossa primeira sala de aula. Boa tarde, Madalena. Então nós temos que... Boa tarde, Jorge. Nós temos que ter a clareza de que tudo o que está acontecendo, boa tarde, Betânia, vem trazer um recado, um alerta para nós. Vem nos chamar a perceber de maneira muito clara a nossa transitoriedade diante da vida, o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos limitados e com quantas coisas nós perdemos tempo deixando de lado aquilo que de fato pode trazer alegria, felicidade e conforto para os nossos corações. E por mais que você, nesse momento, seja uma pessoa abastada materialmente, por mais que você detenha valores em dinheiro, na sua conta bancária, de imóveis, nada disso te isenta, nem te dá salvo-conduto para você ser irresponsável com a própria vida e andar por aí sem tomar as medidas preventivas para preservar a tua saúde, o teu corpo e, consequentemente, prolongar a tua jornada aqui na Terra. Então, quando Jesus nos diz aqui no primeiro item, que ele fala do jugo leve, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, não é? Que eu vos aliviarei. Então ele pede para que a gente volte o nosso olhar para ele. Isso quer dizer que é necessário que nós voltemos o nosso olhar para as coisas que são essenciais. E essas coisas essenciais, como diz o escritor Saint-Exupéry lá no livro Pequeno Príncipe, essas coisas essenciais são invisíveis aos olhos. Então, como espíritos em trânsito pela Terra, carregando o peso da ilusão, não é? O peso, muitas vezes, da mágoa, do rancor, nós não vamos caminhando, a gente, na verdade, vai se arrastando. Vai se arrastando e fica se indagando, mas por que eu parei de falar com o meu amigo, com o meu pai, com a minha mãe? Por que eu estou carregando essa mágoa? Por que eu ainda continuo insistindo em não perdoar, ou seja, de trazer dentro de mim esse lixo que me angustia, que me aflige, e eu vou carregando isso, e agora eu estou percebendo que de nada vale eu ter juntado todas essas porcarias, né, até o mal que me atiraram, que eu tomei para mim, acreditando que era o meu mal, quando o mal não é seu. Então quando ele diz, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, é porque ele nos pede para que a gente largue as cargas, solte o peso das angústias, das dores, das inquietações, daquilo que nos aflige. Nada agora vale para nós se não tornar a nossa vida leve. Eu posso dar o testemunho aqui pessoalmente, se os amigos e as amigas me permitem, de um parente que há um mês atrás desencarnou por causa da Covid-19. Ele não acreditava que esse vírus realmente fosse tão devastador, né? Ele acreditou no que alguns governantes vêm dizendo por aí, que é uma gripezinha. E vejam como é interessante. Ele e a esposa ficaram gripados.
a esposa há mais tempo. E como ela não melhorava, ele levou-a no hospital. Chegando no hospital, ele também estava gripado, fizeram o exame na esposa e ela foi liberada para voltar para casa. Mas como ele estava lá, pediram para ele, já que o senhor está aqui, vamos fazer também um exame para avaliar a sua saúde. E fizeram um exame e constataram que o pulmão dele estava comprometido. Então ele foi internado, não é? Depois foi entubado em 2 dias e com 1 semana desencarnou. Eu dou o meu testemunho pessoal porque é urgente que nós despertemos a nossa consciência para a beleza e para a importância da sua vida. Para esse verdadeiro tesouro do qual nós dispomos agora, e às vezes nós não prestamos atenção porque nós estamos muito preocupados com os espinhos do caminho. Nós detemos os nossos passos porque ficamos valorizando as coisas que não têm importância. E é claro, se o meu olhar está apenas nos tesouros do mundo, é evidente que no momento em que uma prova dessa se abate sobre o meu coração, eu estou fraco da minha fé, porque eu andei cultivando e cultuando apenas os valores de uma vida transitória. Não é, absolutamente, que nós devamos nos comportar como criaturas alienadas, de forma alguma. Nós devemos valorizar as nossas conquistas, afetivas principalmente, o quanto o nosso suor, o suor do nosso trabalho nos trouxe de conforto. Tudo isso é válido e muito importante. Mas nós sabemos que tudo isso nos está emprestado momentaneamente enquanto estamos como usufrutuários aqui na Terra dessas benesses, dos bens materiais, até mesmo do nosso corpo. E ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Ele está pedindo, tomai sobre vós o meu jugo. Tomai para o vosso coração o meu evangelho. Tomai para o vosso coração as mensagens que eu vos trago como consolador prometido, porque se você tomar, eu, você, meu amigo, minha amiga, tomarmos para nós o jugo de Jesus, todo esse peso dessas incertezas, dessas angústias que estão nos afligindo, se tornarão suaves. Então, não é que nós nos tornemos alienados, mas é que nós possamos adquirir a consciência, não é? De que precisamos alimentar o nosso coração. Por isso, a gente tem que ter essa clareza. A clareza de que o Consolador prometido está entre nós. A vinda do Espiritismo ao mundo, como prometeu Jesus, não é? É para nos relembrar tudo aquilo que ele disse e reafirmar o convite. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. E ele diz assim, no item 3 do capítulo 6, o Consolador prometido do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o tema desse nosso encontro. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê, e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará, em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Quem escreveu isso foi João, no seu Evangelho, no capítulo 14, versículo 15, e do 17 a 26. Então a gente precisa, agora, no momento em que as trevas querem tomar conta da nossa fé, no momento em que, às vezes, ao observar a dor se abatendo sobre a vida de pessoas que nós amamos, nós precisamos, nesse instante, mais do que nunca, guardar para nós esses mandamentos para podermos nos recompor, nos equilibrar
porque é necessário que nós busquemos o alimento espiritual para esse momento. E nós precisamos, para isso, de ter esperança. Nós precisamos, para isso, de fazer valer a nossa fé. Nós precisamos, para isso, de nesses momentos que nós nos encontramos dentro de casa, convivendo de perto com pessoas que nós amamos, mas das quais nós andávamos afastados por causa da demanda de compromissos do mundo, porque nós andávamos afastados de certa forma. E às vezes, no tempo que dispunhamos entre um compromisso profissional e outro, nós não valorizávamos e nem percebíamos como essas pessoas que estão ao nosso lado, como é que elas estão emocionalmente e espiritualmente. Será que a esposa não está precisando do marido? Será que o marido não está precisando da esposa? E os filhos? Nós estamos ao lado dos nossos filhos nesses dias apenas para cobrar? Para exigir dele? Para brigar? Para não ter paciência? Ou será que nos custa entrar no mundo dos nossos filhos respeitando os nossos filhos? Será que nos custa exercer a prática de sermos espíritas em família? Então é para isso que a gente está em casa. Para refletir, para rever o nosso papel e aquilo que a gente vem fazendo na nossa vida ao longo do tempo, ao longo desses anos em que nós estávamos absorvidos com os compromissos de fora do lar. E aí? O que a gente tem que fazer nesse momento? A gente tem que fazer valer todo esse conhecimento que o Espiritismo vem trazendo e que agora é chegado o momento da prova prática, né? A gente vinha com muitas teorias nas palestras, mesmo no trabalho cotidiano da Casa Espírita, está todo mundo com saudade de tomar um passe, de aplicar um passe, daquele abraço presencial. Todos nós estamos sentindo necessidade, mas nós estamos agora numa sala de aula tendo uma prova bem difícil. A prova da paciência, a prova da tolerância, a prova que nos pede para fazer da nossa casa a oficina prática de tudo aquilo que a gente aprendeu. Porque quando nós exigimos dos nossos filhos que nos acompanhem na casa espírita, o que vai convencê-los a nos acompanhar e também abraçar a nossa fé é eles observarem em nós uma prática que modifique a nossa vida na presença deles. Então, evidentemente que a doutrina espírita vai ser atraente para aqueles que não são e que compartilham a experiência doméstica conosco, à medida que eu for um espírita dentro da minha casa. Não fanático, que queira converter todo mundo ao espiritismo, mas na simplicidade da vivência da doutrina espírita e, consequentemente, da vivência também cristã. E eu trouxe para nós, para a gente conversar um pouquinho aqui, uma mensagem que está no livro Fonte Viva, de Emmanuel. Já que o nosso tema é o Cristo Consolador, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, com o subtítulo A Esperança, eu trouxe a mensagem de Emmanuel, do Fonte Viva, que se chama Capacete da Esperança. E o benfeitor, não é, vai trazer para nós um ensinamento muito profundo, principalmente para esses dias em que nós precisamos ter esperança, em que as pessoas que estão aturdidas ao nosso lado possam enxergar em nós, não é, o reflexo do Evangelho que tantas vezes a gente falou com os lábios e que precisamos agora exemplificar através das atitudes, porque nós somos observados, né? Então vamos lá. Essa mensagem de Emmanuel no Fonte Viva tem como frase introdutória uma frase escrita por Paulo em sua epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 8. Frase de Paulo, de sua epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: tendo por capacete a esperança na salvação. E começa assim: o capacete é a defesa da cabeça, não é assim, meus amigos? Em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento.
O capacete é a defesa da cabeça. Eu não entendo como muita gente anda de moto sem capacete, né? Mas enfim, o capacete é a defesa da cabeça em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento. E Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado, a vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Se o sentimento muitas vezes está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio, em muitas ocasiões, sofre o assédio do desânimo, à frente da luta pela vitória no bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Então vamos lá, meus amigos. O nosso cérebro, a minha mente, a sua mente, ela vive sendo bombardeada nesses dias de notícias tristes. Não é verdade? Você liga a televisão, é tantos mil mortos por dia, é uma crise política triste de se observar daqueles que deveriam estar liderando o país, e a gente fica olhando assim para o lado e fica pensando, meu Deus, né, eu estou meio perdido aqui. E a sua mente, quando ela é atacada por esses pensamentos, vai sendo bombardeada e você vai se fragilizando. Então, quando Emmanuel fala do capacete que protege o cérebro, não é? Porque naquela época de Emmanuel, os soldados romanos usavam o capacete. Os gladiadores também usavam o capacete, para que não levassem um golpe, né, do adversário e não perecessem. Então eles usavam o capacete para proteger o cérebro. Mas Emmanuel fala do capacete da esperança. O capacete da esperança é, sem dúvida alguma, o Cristo Consolador. O capacete da esperança é a mensagem do Espiritismo que nos pede que nos abriguemos numa fé que não seja fanática, mas que nos esclareça, trazendo para nós fortalecimento para essa batalha que a gente está vivendo. Todos os dias existe uma batalha a ser vencida. Por todos os fatos que nos cercam, né? Então ele diz assim, se o sentimento muitas vezes está sujeito aos ataques da cólera, muitas vezes nós perdemos o equilíbrio. Nos irritamos, ficamos nervosos, nos encolerizamos, ficamos com raiva. Não se preocupe, que faz parte da vida humana. Quem não sente raiva está doente. Todas as vezes que nós somos contrariados, é evidente que a gente vai sentir raiva. Mas você tem que ter clareza que a gente não pode cultivar a raiva, não é assim? Porque se nós cultivarmos a raiva, a cólera, nós adoeceremos. Então ele diz que se o sentimento muitas vezes está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio, em muitas ocasiões, sofre o assédio do desânimo. E quem é que já não teve um pouquinho de desânimo nesses dias, não é verdade? À frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. A gente pode até desanimar em algum momento, mas não podemos desistir, não podemos esmorecer, né? Raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. Olha que interessante. As palavras do benfeitor, raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho. Para que a gente desanime, pessoal. Para que a gente entregue os pontos. Para que a gente acredite que o mundo não vale a pena, que nada vale a pena. E é justamente o contrário. Então, o capacete da esperança é para nos proteger desses raios que são desfechados, encarnados por pessoas que estão ao nosso lado, até mesmo dentro da nossa casa, e também por espíritos desencarnados que vão minando as nossas forças, nos abatendo. E o que é que nós estamos fazendo para nos proteger diante desse momento? Nós precisamos estar atentos, nos fortalecer, não é? Não podemos esmorecer. A exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhe os impulsos nobres ou neutralizando-lhe os ideais de renovação. Então, nós enfrentamos batalhas diárias, lutas diárias, e no instante em que estamos sitiados por lutas, tristezas,
pessoas pessimistas, né? Eles vão buscando neutralizar, né? Cristalizar em nós esse pensamento do desânimo, para que a gente só fique desanimado, para que a gente não tenha força para prosseguir adiante. E é necessário que a gente invista num olhar mais otimista, que acredite verdadeiramente nesse Cristo Consolador, mas não como fanáticos, com a convicção: eu sou um espírito imortal, estou passando uma experiência material num planeta escola, e faz parte da vida desse planeta os desafios, as provas a que somos chamados. Quando não somos chamados na prova no micro, que é o nosso grupo familiar, somos chamados no contexto social. E essa prova é uma prova difícil porque ela é uma prova do contexto planetário. Mas a vacina vai sair. Vai chegar um tempo em que nós retomaremos uma vida normal. Mas eu me refiro a uma vida normal para aqueles que adquirirem consciência nesse momento em que estamos passando por esse isolamento social, de que nós precisamos amar mais, precisamos valorizar as coisas que realmente são importantes ao nosso coração, as coisas que podem fazer a diferença na nossa vida, não é? E aí, quem é que está atento a isso? Quem é que está prestando atenção a isso? Não é verdade? Nós precisamos acordar para essa realidade, porque, caso contrário, a gente vai se fragilizando e vai sendo abatido. Vai perdendo a força de viver. Vai sendo cada vez mais abatido e não consegue lidar com os pessimistas que vão se infiltrando na tua casa mental e ganhando cada vez mais espaço para cristalizar tuas ideias. Eu me lembrei aqui, até busquei a música daquele grupo Titãs, que tem o título de Epitáfio, não é? E você percebe agora, quando você está vivendo um período de incertezas, que muita coisa que você valorizava não serve para nada. Muita coisa que você juntou, principalmente de sentimentos negativos com relação aos outros, que o teu orgulho alimentou, não servem para nada. Eles dizem assim: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. São quantos os problemas pequenos que nós transformamos em montanha? Verdadeiras montanhas. Que nós colocamos entre nós e, às vezes, corações que nós amamos, pessoas especiais e caras. E nós fazemos questão de deixar bem claro, né, que pelo fato de elas terem deixado de nos parabenizar no aniversário, elas perderam todo aquele valor que tinham antes. Então são tantos melindres, tantas coisas tristes e que limitam a manifestação do nosso amor e do amor dessas pessoas para conosco. Então o Cristo Consolador, ele não vem apenas para nos consolar. Ele vem para nos dar a exata dimensão da beleza e da grandeza da vida. E Emmanuel segue dizendo assim, né? Contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem. Contudo, é importante que a gente espere sempre o desenvolvimento das potencialidades da nossa alma, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. Olha que coisa linda! É imprescindível esperar sempre o bem, mesmo quando o mal transitório, porque vai passar, estende raízes profundas e você olha à sua volta e aparentemente não vê saída. É necessário esperar o fortalecimento do fraco, a maneira do lavrador que não perde a confiança nos grelos tenros, aguardar a alegria e a coragem dos tristes, com a mesma expectativa do floricultor,
que conta com as revelações do perfume e beleza no jardim cheio de ramos nus. Então, aquele que é triste hoje irá experimentar a alegria. E nós precisamos esperar, ter paciência, porque cada um tem a sua própria estação de despertamento. Mas é importante que, enquanto a luta se dá, como aconselha Emmanuel, nós nos utilizemos do capacete da esperança. É imperioso, é muito importante reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa a atitude inoperante. Não é o fato de você estar sereno, confiante, né, que deve manter os teus braços cruzados. A fé do cristão consciente, ela não é inoperante, não é ociosa. Tem que agir por melhorar continuadamente, para ajudar as pessoas, coisas e situações em todas as particularidades do caminho. Então, mesmo agora, em que nós estamos isolados, nós não podemos perder a oportunidade de, por exemplo, divulgar mensagens elevadas, de mandar uma mensagem para os nossos companheiros de atividade nas casas espíritas, de promover de fato a prática do Evangelho no lar, dentro das nossas vidas, porque nós necessitamos disso. Por isso mesmo, talvez, o apóstolo não se refere à touca protetora, né, o capacete para proteger o cérebro. Chapéu, quase sempre, indica passeio, descanso, lazer, quando não define a convenção no traje, né, de acordo com a moda, né, no traje exterior, de acordo com a moda que se estabelece. Então, ele não se refere ao chapéu, à touca, né? Capacete, porém, ele diz, é indumentária de luta, esforço e também de defesa. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo do mal. O discípulo de Jesus é um combatente efetivo do mal. Então você tem que usar o capacete da esperança. Ele é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo. A gente não pode ficar prestando atenção nos nossos problemas ou apenas nas nossas dores. Não pode ficar cogitando de si mesmo demasiadamente, não é? Nem pode exigir demasiado repouso, nem muito descanso, não é? Quando sabe que o próprio Mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Se Jesus está trabalhando, nós precisamos fazer o quê? Lamentar? Desanimar? Se Jesus nos enviou o Cristo Consolador, o Consolador prometido, que temos para nós ser o Espiritismo, nós não podemos ficar inoperantes. Nós precisamos ir a campo, valorizando a nossa vida, protegendo a nossa saúde, mas mesmo dentro de casa, existe algo que eu possa fazer por alguém, utilizando a tecnologia, ao invés de ficar me lamentando. Existe algo que eu possa fazer, mesmo que eu não utilize a tecnologia, que é uma prece em benefício de quem chora, de quem sofre. Existe algo que eu possa fazer em meu próprio benefício, a fim de me fortalecer, para que eu não seja um peso de lamentação na vida dos outros que estão ao meu lado. Que é ler uma mensagem, fazer uma oração, assistir uma palestra, ler um livro, porque eu não posso ser um peso a mais na economia do planeta inteiro. Eu não posso ser um inútil se eu já tenho a candeia do Espiritismo nas minhas mãos. Eu não posso alegar que eu vivo na escuridão. Se nós não temos ainda uma luz imensa para iluminar o caminho de quem sofre, nós podemos pedir a Jesus, aos benfeitores espirituais, que nos auxiliem a ser pequenos pirilampos. Esses pequenos vagalumes, que têm um brilho diminuto, mas intermitente e não param de brilhar. Porque a luz de um vagalume, para quem vive na escuridão da ignorância, nas trevas da descrença, do desespero, é uma luz que aponta o caminho. Então, nós hoje já temos condições de ser pirilampos, pequeninos, mas podemos fazer a diferença. E a inércia
já é caracterizada, para quem conhece o Espiritismo, como uma doença da alma. Porque o Espiritismo ele vem para nós como um verdadeiro despertador, nos chamando para a última hora. Estamos sendo convocados para trabalhar. E cabe cada um de nós, na entrevista com a própria consciência, ter a clareza daquilo que lhe cabe fazer, nesse momento grave, em que ninguém está fora dessa prova coletiva. Mas o despertar, ele é individual. Tem muita gente que estava dormindo em sono letárgico profundo antes da prova e continua dormindo. Sejamos aqueles que, mesmo imperfeitos e limitados, já possamos despertar para a luta, para o bom combate, com o capacete da esperança. E Emmanuel encerra a mensagem sobre o capacete da esperança, a mensagem de número 94 do livro Fonte Viva, dizendo assim, para nós todos: resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança, fiel, e prossigamos para a vitória suprema do bem. Prossigamos, pois, o nosso pensamento, resguardemos, vamos proteger o nosso pensamento com o capacete da esperança, fiel, e prossigamos para a vitória suprema do bem. Seja qual for as possibilidades de serviço que você possa se colocar à disposição da espiritualidade para ser um instrumento útil ao divino amigo. Queridos e queridas, eu vou externar aqui, me permitam, uma opinião do Adeilson, ok? Eu vou externar uma opinião particular. Quando eu ouço falar em transição planetária, eu observo as pessoas olhando para o mundo, esperando que Deus promova a seleção daqueles que continuarão no planeta regenerado e daqueles que serão exilados momentaneamente desse planeta, indo para uma outra escola. Ninguém vai ser castigado. Essa ideia de castigo tem que ser abolida da nossa crença. Eu não acredito, eu pessoalmente não acredito que isso vá acontecer. Sabe por quê? Porque a transição que eu espero não é a transição que vai acontecer lá fora, é aquela que deve acontecer dentro de mim. Não existirá planeta regenerado sem homem regenerado. A seleção que está sendo promovida, nós somos os próprios selecionadores. Porque fica estampado na nossa organização espiritual. Se os esforços no bem já caracterizam a nossa vontade, não santidade, não precisa se tornar santo. É necessário que nos tornemos criaturas conscientes do nosso papel no mundo. E como criaturas conscientes, termos a noção exata de que nós podemos construir para a construção do mundo novo. Não será um ato sobrenatural e transcendente que irá modificar o mundo. Será a conscientização de que o reino dos céus, tão propalado pelos lábios de Jesus, deve ser edificado dentro do meu coração. É dentro do meu coração que a transição deve acontecer. Eu agradeço imensamente o convite do meu amigo Mário Penaforte. Eu já estava devendo, ainda bem que eu vou pagar essa dívida, estou pagando. Posso desencarnar agora sem essa dívida, porque se eu estivesse no mundo espiritual devendo essa palestra para o Mário, eu não teria paz. Fico agradecido aos dirigentes da Associação Espírita O Caminho da Luz, a minha casa espírita aí em Goiânia, me colocando à disposição para em outro momento nós nos encontrarmos consoante as possibilidades da nossa agenda, não é?
Eu vou finalizar agora às 17 horas. Vou salvar o vídeo como meu amigo. Vou compartilhar, Mário. Compartilhar o vídeo, né? Quando a gente compartilha, ele fica salvo, não é isso? E eu me despeço pedindo a Deus que abençoe a todos e que essa casa continue sendo essa escola cristã, não é? Levando a mensagem do Consolador prometido. Que todos possam colocar sobre a cabeça o capacete da esperança, que é a fé raciocinada, o Consolador prometido de Jesus, que já está entre nós. Nós agradecemos aos espíritos amigos nesse momento, por esses minutos em que pudemos compartilhar o pão espiritual trazido pelo Mestre há mais de 2000 anos. Que cada coração possa absorver a mensagem do Evangelho no seu capítulo 6, o Cristo Consolador, orientando cada alma, nutrindo de esperança os nossos dias, as nossas noites, dando-nos consciência do papel a cumprir na escola da família e também na escola do mundo. Sendo assim, Senhor, nós te pedimos licença para encerrar esse nosso encontro, rogando que tu possas nos abençoar hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Muita paz a todos. Até breve.